Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo trazendo mais uma revelação do coração de Deus para a sua igreja, ou seja, para nós. E eu quero muito compartilhar com você, porque essa palavra é uma palavra que edifica nossas vidas, que fortalece a nossa fé e que nos aproxima mais do nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, abra seu coração, se desarme, deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida, amém? Que você vai ser muito abençoado. Mas olha, faça sua parte também aí no canal, inscreva-se, toque nessa mãozinha aí dando like, toque no sininho, marque todas e assim você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, amém? E às vezes, são pessoas que estão extremamente necessitadas, extremamente precisando verdadeiramente de uma palavra de vida para suas vidas, amém? Glórias a Deus. É isso aí. Eu quero também convidar você que tem um chamado na área de oração, que gosta de orar, que é um ministério na sua vida que você recebeu do Senhor, mas às vezes você não está fazendo uso. Às vezes você está negligenciando um chamado tão lindo que é interceder pela Igreja de Cristo. E eu queria que você estivesse agregando o teu ministério ao nosso, amém? Mas de que forma? Você orando pelo canal, orando por tudo isso que acontece aqui no canal, a minha vida, minha família, os intercessores do canal, os inscritos do canal, enfim, todas as pessoas que fazem parte do Palavra de Vida, gerando vidas direta e indiretamente. E você vai ver o quanto Deus vai te abençoar, você vai ter um crescimento espiritual tremendo, você vai receber mais sabedoria, mais discernimento, você vai receber poder, autoridade sobre a tua vida, porque Deus vai te capacitar para que você esteja desenvolvendo esse ministério, porque quando o Senhor nos dá um ministério, Ele também nos dá todas as ferramentas que precisamos para conduzir esse ministério, amém? Glórias a Deus. Eu mesmo aqui no canal, eu tenho pessoas que ofertam, dizimam, mas quem faz com que esse canal verdadeiramente venha a existir, venha acontecer, é Deus, porque quem toca o coração dessas pessoas para darem oferta, dizimarem, intercederem, se inscreverem, tocar sininho, marcar todas, tudo isso aí é o Espírito Santo que convence essas pessoas disso, amém? E eu tenho certeza que essas pessoas estão sendo abençoadas porque estão entendendo o chamado de Deus. Amados, hoje eu estou com uma palavra maravilhosa que está no livro de Juízes, no capítulo 15, amém? A partir do versículo 14. Se você tiver com sua Bíblia aí, vamos juntos fazer essa leitura, mas se você não tiver, então você me acompanha aí, amém? Através do vídeo que diz assim, ó, versículo 14, nós vamos ler do versículo 14 ao 17, tá certo? Que diz assim: chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumenta ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Disse: com uma queixada de jumento, um montão e outro montão, com uma queixada de jumenta, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate Lei. Amados, aqui nós vimos aqui um texto do qual um personagem é muito claro para as nossas vidas, que é Sansão. Sansão, ele era filho de um servo de Deus e de uma serva de Deus. Ele veio como o filho da promessa e ali ele veio somar, acrescentar naquela família. E aquele homem, ele era um homem forte, um homem com muita força, um homem de uma estatura enorme, um homem alto. Ou seja, no nosso entendimento, era uma pessoa forte, porque a gente dá esse nome, né? Quando a gente vê uma pessoa que pratica halteres, outros que praticam lutas marciais, outros, né? A gente olha e diz, nossa, esse cara é forte. A gente olha para a estatura de uma pessoa e a gente diz, nossa, essa pessoa é muito forte. Mas existem dois tipos de pessoas fortes. Existe aquela pessoa que é forte fisicamente e tem aquelas que também que são fortes de espírito. Tem pessoas que aguentam pancada, aguentam palavras duras, retaliação, rejeição, uma série de situações que ela passa, ela suporta, porque ela é uma pessoa forte. Então nós vamos aqui nos dirigirmos
as pessoas fortes fisicamente, assim como era o caso de Sansão. Sansão era uma pessoa muito forte, né? Ele tinha também uma personalidade muito forte. E ele era filho de homem e mulher de Deus, dos quais tinham promessas de Deus. E eu tenho certeza que assim como eu e como você, e como Sansão, como seus pais, também tinham promessas, e nós carregamos essas promessas vivas nos nossos corações, porque nós não desistimos do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Queridos, e nos dias de hoje, mais do que nunca, nós precisamos muito sermos fortes, tanto fisicamente como também espiritualmente. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo ímpar da Igreja de Cristo. Às vezes, olha, eu fico fazendo, mas a minha esposa, a gente senta, a gente vai conversar das coisas de Deus e a gente fica relembrando momentos que a Igreja de Cristo viveu e o que também que a Igreja de Cristo está vivendo. Porque nós que temos chamadas ministeriais, nós que temos compromisso com a palavra de Deus, nós que temos lutado 24 horas para colocar essa palavra em prática nas nossas vidas, o Espírito Santo nos dá o discernimento e o entendimento de tudo que acontece, amém? E do que está acontecendo, para quê? Para que a gente se coloque na brecha, para estar orando, para estar dando um aconselhamento, para estar pregando também a palavra de Deus. E tudo isso vem agregar para quê? São as ferramentas de Deus que derrama através do Espírito Santo a unção da revelação, a unção do poder, a unção da autoridade, para nos fazer fortes. Para quê? Porque o nosso Deus é um Deus forte. É o Deus forte, é o grande El Shaddai. Amém? O Kleber Lucas tem até uma canção, um hino que Deus deu para ele, que tem pelo título Deus Forte. Quando você tiver a oportunidade, ouça essa canção que Deus vai ministrar muito ao teu coração através dela. Então, queridos, veja bem, nós precisamos ser muito fortes. Por quê? Porque a Igreja de Cristo está, como sempre, avançando. Ela se desenvolveu de uma forma em Atos dos Apóstolos, e essa igreja que foi gerada em Atos dos Apóstolos, ela continua ativa. E ela só vai parar de ser ativa quando Cristo voltar e tirar essa igreja da terra. E essa igreja somos nós, eu e você. Amém? Passou a geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, para alguns, né? E também está passando a nossa geração. E se Cristo não voltar na nossa geração, são essas gerações futuras, esses jovens, esses adolescentes de hoje, que vão ser moldados e preparados para continuar. É por isso que é muito importante cada geração não negligenciar o seu chamado nem o seu papel nesse propósito. Amém? Por quê? Porque Deus ele precisa de uma igreja forte, de uma igreja corajosa, de um povo determinado a não negar o seu nome, a não se deixar levar pelas pressões, não se deixar levar pelos costumes, pelas doutrinas humanas, mas ficar firme na sua palavra. Porque a palavra dele diz que tudo passará, porém as minhas palavras não passarão. É isso que o nosso Deus nos ensina. E é um propósito meu e seu continuarmos levando e anunciando o Evangelho de Cristo na sua essência. Amém? Sem deixar o modismo, sem deixar que as coisas desse mundo venham contaminá-los. A Igreja Católica, ela naufragou nesse ponto. A gente vê, quando você começa a estudar a igreja, a história da igreja, você vê que teve um período que a igreja foi se contaminando. E quando Constantino, então, assumiu a sua liderança, do qual puxou a igreja para a sua vontade, para o seu querer, para o seu jeito, a igreja, então, se desmoronou. Por quê? Porque o homem cedeu, porque o homem deixou. E aquela igreja católica, ela foi o quê? Ela foi totalmente contaminada pela idolatria, pela uma série de pecados dos quais não era esse o propósito que Deus queria para a sua igreja. Mas Deus vai no meio daquele povo, levanta um reformador, um homem corajoso, um homem determinante, do qual nós temos o conhecimento, que é o Martim Lutero. E ali a igreja foi tirada e separada da idolatria para viver de volta à sua essência.
E no meio disso tudo, grandes reformadores Deus foi levantando até os dias de hoje. E nós não podemos de maneira nenhuma ceder ao modismo. A gente sabe que hoje estamos vivendo um período, já tivemos outros períodos, agora nós estamos vivendo um período do qual a tecnologia, do qual o conhecimento tem se multiplicado numa velocidade tremenda. É um propósito de Deus, porque o Senhor, nos ensina na sua palavra que Ele abreviaria, Ele diminuiria o tempo por amor aos seus escolhidos. E tudo isso que está acontecendo, nós precisamos o quê? Ser forte. Para quê? Para não se deixar levar pelos amigos, pelos ensinamentos errados, pelas pressões, pelo mundo, não é verdade? Por pessoas que estão nos afastando dos verdadeiros princípios de Deus. E tudo passa, mas os princípios de Deus, os valores de Deus, eles permanecem na vida de todos aqueles que obedecem, que se submetem, que amam verdadeiramente o seu Deus, que querem andar segundo a sua palavra. Esses não irão se dobrar, não irão aceitar. Queridos, porque é uma pressão violenta que tem de Satanás do lado de fora, querendo entrar no meio dessa igreja, querendo trazer deformação, querendo fazer com que as pessoas achem que não tem nada a ver, que tudo isso pode, que o evangelho que Cristo pregou é um evangelho de amor. Claro que é, e continua sendo o evangelho de amor. Mas a palavra dele também nos ensina que quando ele vier agora, ele virá como juiz, não é verdade? E ele virá para quê agora? Para julgar, para prender Satanás e colocar ele no seu devido lugar, não é verdade? Então por isso que nós precisamos o quê? Nos manter fortes. Sansão era um jovem de personalidade forte. Sansão cometeu uma série de erros dos quais ele foi se perdendo. Querido, tem muita gente que acontece isso. Tem pessoas que recebem uma unção do Espírito Santo, que recebem poder de Deus. E aí o que acontece? Essas pessoas, na medida que vão sendo usadas pelo Espírito Santo, por sua falta de sabedoria, por sua experiência, falta de entendimento, aí o ego, o orgulho, a soberba, a vaidade começa a subir. E essa pessoa vai se perdendo e vai se distanciando e vai acabando sendo instrumentos na mão do diabo para virar pedra de tropeço, para produzir escândalo, para produzir absurdos no nome da Igreja de Cristo e com isso afastar aqueles fracos na fé, aqueles que estão chegando ainda, que ainda nem fracos são, mas acabam se escandalizando e não querem saber de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Olha, Sansão, ele viveu isso na sua vida. Sansão se deixou levar pelos desejos carnais, muitas vezes era um beberrão, se envolvia com meretrizes, ou seja, mulheres de sexo fácil, mulheres como a Bíblia cita e chama de prostitutas, e isso entristecia o Espírito Santo, e o Espírito Santo se apartava, o Espírito Santo saía, não frequentava os mesmos lugares que muitas vezes Sansão frequentava. E com isso o que acontece? A força de Sansão acabava. Por quê? Porque ele vivia na dependência da misericórdia de Deus. Ele vivia na dependência do Espírito Santo de Deus. E ele só operava grandes obras quando o Espírito Santo estava sobre ele, quando o Espírito Santo estava usando ele. Mas ele desobedecia os seus pais. Os pais fizeram um voto a Deus de Nazireu, que sobre a cabeça dele não passaria navalha. E ali então o cabelo dele crescia e também que ele não poderia tocar em nada contaminado, que tivesse animais mortos. Ele foi e se apossou de um mel que estava sobre a caveira de um leão. Ele se envolveu com mulheres que não eram da sua tribo, que não eram da sua linhagem familiar, e aí acabava procurando pessoas, adoravam outros deuses, cultuavam outros deuses. Amados, quantos servos de Deus hoje em dia não faz isso, não é verdade? As pessoas vão se deixando levar pela emoção e muitas vezes achando que é sentimento, e a gente tem que ter cuidado porque o sentimento ele tem que estar limitado
ao Espírito Santo para que a gente não venha nos arrepender das nossas escolhas e das nossas decisões mais tarde, não é verdade? E às vezes a gente vê crentes se envolvendo com pessoas do mundo em relacionamentos íntimos, aí depois gera ali família, gera um casamento, às vezes tudo errado, vai fazendo do jeito que dá na cabeça deles, do jeito que agrada a eles, e aí quando é depois está machucado, está machucando pessoas, e até gente inocentes que vem fazer parte da sua vida acabam se machucando também. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, amados. Sansão, ele não teve essa preocupação. Sansão cometeu uma série de falhas e de erros. Ele tinha o livre-arbítrio de decidir, de escolher, assim como eu e você tem. Por isso que o Senhor está nos dando essa aula hoje, nos dando essa lição hoje, para que a gente venha verdadeiramente ter a palavra de Deus como espelho nas nossas vidas. Sansão, na sua época, não teve esse privilégio de poder ter alguém para ensinar a ele. Hoje eu e você temos o privilégio dessa tecnologia tremenda que nos dá o privilégio de aprender e de uma forma tão tremenda, não é verdade? Entendeu, queridos? Então, isso que nós devemos tirar como lição de Deus. Amém? E eu quero que em nome de Jesus que você receba essa palavra, que você guarde ela no seu coração, que você viva em nome de Jesus para que você não venha cometer erros, falhas que vão te custar lágrimas, sofrimento, que você vai machucar pessoas que você ama. Em nome de Jesus, é tempo de quê? De arrependimento, é tempo de nos achegarmos mais a Deus, é tempo de corrermos para o Senhor, da forma correta e da forma certa, para que a gente não venha a ser enganados. Amém? Glórias a Deus, então receba no nome de Jesus. Continue aí no canal, nós temos outros vídeos que vão abençoar e edificar muito a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus.